Me disseram que era só fazer uma logo. A maior mentira do branding. Eu já coringuei no começo desse vídeo. Olá, senhora! Seja muito bem-vinda a esse canal. E hoje a gente vai desmistificar a maior mentira do branding, que é criar uma marca é só fazer uma logo. Vocês já viram que eu já deu um negócio aqui em mim, né? Bem, antes da gente começar, deixa eu me apresentar. Muito prazer, sou Rayane Stephanie, estrategista de marca, mercadóloga de formação, especialista em gestão empresarial, neuromarketing. Atuo dentro desse mercado há 5 anos, um pouquinho mais já. Cara, isso é uma das coisas que eu mais escuto. E vou mais além. Eu já caí nisso. A minha primeira marca, eu comecei justamente dizendo: é só criar uma logo. Não é. Literalmente não é. Quando a gente fala de marca, a gente tá falando de negócios. Eu lembro muito bem de uma frase que eu ouvi de uma professora minha assim que eu comecei a trabalhar com branding. Na verdade, quando eu defini, né? Eu fui social media ali um tempo, eu já contei essa história pelo Instagram, por aqui talvez, lá tem lá no site, enfim. E aí, quando eu comecei, né, disse, não, eu acho que eu quero ir pro lado do branding, porque dentro do social media eu via que o problema era muito mais embaixo, refletia na comunicação, né, mas era muito mais embaixo. E aí eu disse, tá, acho que eu vou pro lado do branding. E eu conheci o branding através do design, que também, né, a logo confundida é ali, é bem pertinho. E aí eu lembro que na primeira aula a professora me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Você vai precisar muito mais de entender de negócios do que ser criativa. Isso é a pura realidade. Quando a gente fala de criar uma marca realmente consistente, sustentável, a gente está falando de entender de mercado para poder criar diferenciação, entender do público para poder criar as estratégias certas de como chegar nesse público e ter um serviço, uma oferta, seja um serviço ou um produto, que realmente atenda a dor e a necessidade dele. A gente está falando de saber quais atributos da sua marca são especiais o suficiente para poder te destacarem também. A gente está falando de entender de negócio, realmente. A gente está falando de entender mercado, público, ter um modelo de negócio sustentável. Então, não é só criar uma logo. Eu sei que já te disseram isso. Eu também já fiz isso. Mas não é. Realmente não é. Quando a gente fala de criar uma marca, como foi que eu cheguei aqui? Eu sou mercadóloga, né, formada, e aí quando eu fui fazer, eu fiquei atuando como social media, e vi que o problema era muito mais embaixo, ok, vou fazer a transição de carreira, conheci o branding, pô, é isso. E aí, quando eu tava lá em 2021, eu tava começando a estruturar minha marca, eu já tinha um certo entendimento por causa do meio, da faculdade, da minha atuação. Eu senti muita dificuldade de criar ela. Porque como é que eu vou entender o mercado? Quais são as técnicas para isso? Como é que eu vou entender do público? Como é que vai. Como é que eu escolho isso? E foi quebrando a cara que eu consegui montar isso. E foi daí que surgiu minha primeira mentoria, Ressurgir, que hoje em dia dá nome ao método da minha empresa, o meu método de trabalho, que rege ali todos os meus produtos, todos os meus serviços, o método Ressurgir. E foi dessa dor que eu fui criando esse passo a passo. E honestamente, assim, com toda a humildade do meu coração, eu digo que hoje em dia eu gostaria muito de naquela época ter tido uma Rayane com um caminho, um processo, uma estrutura sólida para me guiar ali por aquele meio, através da Revolucionar, hoje em dia da mentoria Revolucionar, mas para que eu conseguisse ter a leveza. A gente sempre fala aqui de leveza de empreender, e a leveza do empreender não está em sempre ser as mil maravilhas, não. Está em conseguir lidar com as dificuldades no meio do caminho. E eu acho que se eu tivesse tido a estrutura que eu tenho na Revolucionar hoje em dia para criar a marca na época, eu teria cortado muito caminho.
e esse é o papel da mentora, né? Cortar caminho. Então, eu teria cortado muito caminho. Eu teria tido mais clareza, eu não teria caído em algumas coisas, em algumas dificuldades, em algumas decisões erradas, porque tinha essa falta de clareza em relação ao meu negócio. Então, no final das contas, ter uma pessoa que te orienta, que te guia nesse processo, é um investimento muito, 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 muito válido, sabe? Porque é muito difícil você construir uma marca e principalmente no Brasil, que a gente não tem educação em empreendedorismo tão forte. A gente precisa entender melhor o que realmente é empreender. A gente empreende no Brasil muito mais por necessidade do que por interesse próprio, por interesse genuíno. Então, ter essa pessoa que guia, que orienta, é fundamental. Eu sei que você deve estar pensando, ah tá, ela tá vendendo o peixe dela. Tô também, tá? Mas é um papo muito sincero sobre essa questão que já me revoltou tantas e tantas vezes. Cara, quando eu escuto as pessoas falando sobre essa questão de logo, ai não, porque agora o branding da minha marca tá completo. Não tá. A gente tá falando de um universo gigantesco, a gente tá falando de linguagem imagética, na verdade, de linguagem visual, que não é só a logo. Na verdade, a logo é uma mini parte da tangibilização da sua marca. A gente tem todo um trabalho imagético, a gente tem todo um trabalho, na verdade, de identidade visual como um todo. A gente tem linguagem verbal, a gente tem, eu já falei, né, diferenciais, atributos, a trilha arquetípica. Cara, é tanta coisa para se construir para ter uma marca sólida, duradoura, amarradinha, que vai te ajudar a realmente construir um negócio sustentável, fora todas as partes da gestão empresarial. Então, processos, projetos, metas, OKRs, a parte de planejamento, né, a parte dos processos comerciais. É tão profundo e a gente não tem um conhecimento vasto sobre isso, sabe? Então, ter essa guia, ter essa orientação é fundamental para a gente conseguir construir um negócio sólido com calma e com clareza. Porque também a gente tem que entender que construir uma marca é respeitar processos. Hoje a mentoria tem 3 meses. A gente constrói o modelo de negócio e constrói o conceito da marca. Mas não vão ser 3 meses que você vai sair faturando horrores. Porque a função da mentoria não é essa, sabe? São 3 meses que você plantou a sua sementinha. Antigamente, quando a gente ainda estava na mentoria Ressurgir, uma coisa que eu fazia no final era dar um press kit com alguns presentes. E aí dentro tinha um jarrinho com terra, com pedra e uma semente para você plantar. Era semente de hortelã. Por quê? Ela é frágil, mas ao mesmo tempo resistente. E também para te lembrar que se você não cultivar aquela semente todo dia, ela não vai florescer. Ou então ela vai morrer, ela pode até florescer, mas ela vai morrer, porque ela não vai ter insumo suficiente para conseguir ser forte. E criar uma marca, cuidar de uma empresa, é isso diariamente. É você regar um pouquinho, é você colocar adubo, é você ter paciência. Não é só ter uma logo. Então, vamos. Uma vez meu marido me falou uma coisa que assim, me ensinaram no colégio que sempre nunca é errado. É sempre a resposta errada. Mas é isso, não existe sempre nunca no empreender, não existe sempre nunca no criar uma marca. Porque você precisa se adaptar à demanda do mercado, você precisa se adaptar às suas habilidades, você precisa se adaptar ao que o seu público está pedindo. Então, não só ter uma logo não vai resolver o seu problema. Se você quer de fato construir uma marca sustentável, quiser construir uma marca, um negócio duradouro, vai ser um prazer gigantesco para mim te orientar, te ajudar, trazer mais informações. A gente tem aqui o YouTube, a gente tem o Instagram que leva muita coisa também, tem o TikTok que de vez em quando eu sou millennial. Na realidade, pelo meu ano eu sou Gen Z, mas eu tenho alma de millennial. É só um ano de diferença, né? Então, eu trago muito conteúdo aqui, mas dentro da mentoria você vai ter uma orientação clara, customizável para o seu negócio.
Então, tá aqui embaixo na descrição, tem o link de aplicação da mentoria. Vai ser um prazer enorme te receber lá e te guiar nesse caminho de construção de uma marca sólida, de uma marca valiosa e de um negócio sustentável, consequentemente. É isso, senhora. Eu espero que você tenha gostado dessa conversa, desse bate-papo. Foi um prazer enorme estar aqui e até a próxima semana.